maravilhosos e belos estudantes a mais uma aula do nosso aprofundamento, onde continuamos aí pensando sobre como podemos, né, manter esse mundo maravilhoso que nos cerca, né, e ter atitudes mais sustentáveis, mas principalmente, né, como nós podemos fazer para que todos nós tenhamos atitudes mais sustentáveis. Só que especificamente, estamos falando sobre o solo, que é a nossa temática chuchuzinha. Então, para a gente começar essa aula, vai aparecer aí o onde estamos nós? Quem somos nós? Então, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é a ação humana e as suas consequências, e o componente curricular é o estudo dos... é o estudo e conservação dos solos. Estamos na atividade 2, essa é a aula de desenvolvimento, e tá aí, né, mudanças no solo. Será que a gente está dando um empurrãozinho? Porque qual é o ponto, né? Já tivemos a nossa introdução, já tivemos as nossas, a primeira atividade já, e o que a gente viu é que, óbvio, quando a gente fala sobre mudanças, né, na Terra, no clima, a gente tá falando também... só pra deixar claro, o que tá passando aqui atrás são as habilidades de sempre, então desencana, nem é nada, tipo, muito a mais. Mas, assim, o que a gente vem falando há um tempo já é que... existem, obviamente, que a Terra sofre ciclos e sofre mudanças por si só. E o que significa esse só? Significa que dentro dos próprios ciclos, né, biológicos, geológicos, físicos, né, os ciclos biogeofísicos e tal, a gente vai ter mudanças na Terra. Ela mudou muito de como a gente... Eu sei que é um termo meio esquisito, mas vamos pensar assim, do momento que a Terra se formou até onde nós estamos agora, ela sofreu muitas e muitas mudanças ao passar. Eu nem vou dizer dos séculos, porque com a Terra não funciona desse jeito, mas com o passar dos milênios. Só que o ponto é que essas mudanças, elas existem, mas elas não dão suporte para teorias, né, falácia científica, teoria da conspiração, desinformações que falam que a ação humana não tem um peso nesses ciclos. Mas já ia acontecer. Bom, alguns desses processos realmente acontecem normalmente. Só que o problema é que a gente está aumentando a velocidade que esses processos acontecem, a gente está desequilibrando esses processos, e isso faz com que, ainda que sejam processos, vamos dizer, existentes, entre aspas, a gente está mudando como esses processos acontecem. E a gente não pode achar que interferir nesses processos não tenha um peso no geral, né? É como a gente fala, não adianta você não cuidar do solo, porque isso vai ter consequências na fauna e na flora. Não adianta você não cuidar dos animais, porque um exemplo bem simples, mano, se a gente não tiver abelha, já era, tipo, só já era vida, entendeu? Não adianta você cuidar das abelhas, mas não cuidar das árvores, das plantas e nem do solo. Então, assim, quando a gente fala sobre a natureza, a gente está falando sobre um equilíbrio, né, de vários fatores. Então, a gente, causando distúrbio em qualquer um deles, é óbvio que isso afeta. Isso afeta o meio ambiente no geral. Eu ia falar o solo, mas não só o solo, né, o meio ambiente no geral. E aí, para a gente começar essa aula, né, falando justamente sobre quais processos, né, tem esse peso no solo, principalmente, lembrando que, por mais que a gente fale da sustentabilidade no geral, o que é de veras importante, a gente também tem que lembrar de que, ainda que o nosso foco seja o solo não está desassociado de todos os outros processos. Então, obviamente, não tem como a gente falar do solo sem falar sobre sustentabilidade, sem falar sobre várias outras questões ambientais que não se relacionam... se relacionam em parte com o solo, mas vamos dizer, não diretamente falando, tá? E aí, para começar, a gente vai passar aí um vídeo para vocês do Togo, né? É um vídeo falando aí sobre a construção, né, da resiliência para comunidades afetadas pela erosão costeira, né, que já é aí processos de erosão e problemas aí com o solo. Então, vídeo para vocês e a gente já volta. Avant, il y avait une belle plage, bornée par les cocotiers, bel et bien sablonnée aussi. Il y avait un aspect bien touristique. Les beaux jours sont passés. Ce que vous voyez, c'est Mopu. C'était au milieu de la maison. Alors, la mer a pris une partie de la maison et entame le reste. Bientôt, il va déraciner le puits.
et puis le fait tomber et va attaquer la maison. All along West Africa's coast, rising seas, heavy flooding and erosion are destroying dozens of villages, displacing thousands of families and taking away people's homes and jobs. A third of West Africa's people live in coastal areas, and their lives are increasingly threatened by the impact of climate change. In fact, about 10 meters of coastline is lost every year. Je n'ai plus de terrain, je n'ai rien. On vivait de la pêche. L'érosion a fait qu'il y a des roches maintenant dans la mer. C'est pas comme la pêche qu'on faisait avant. Nearly half of West Africa's GDP comes from coastal activities. Saving the coastline is crucial for the region's economy and its people. The World Bank and partners created WACA, the West Africa Coastal Areas Management Program, to respond to this crisis. The financing needs are immense. Funds have already been raised. A new investment platform aims to crowd in an additional $2 billion. Naturally, mi ona domi tsunami cha. Mi na puta mi tona kanla mi. Ken to ba kwa wale wale ka kwa apudu nature kan. Kana pudu nature e dore ngbalu. WACA's actions will transform lives, bring back jobs, and build the resilience of coastal communities. E aí a gente teve um exemplo, né, falando sobre o Togo e justamente essa perda de área, né? A gente até comentou um pouco sobre processos de desertificação na última aula, mas assim, foi bem por cima, porque a gente obviamente vai entrar mais agora sobre esses processos de depredação do solo, mas eu lembrei de um negócio. Gente, aula comigo é sobre isso. Eu simplesmente lembro de coisas aleatórias, assim, que eu acho que valem, né, trazer. Eu quero, então, por causa disso... Eu tô muito séria hoje, Jesus. Eu quero fazer uma aspas. Uma aspas, eu faço desenho de um parênteses, tá tudo bem. Um parênteses, então, tá? Vamos fazer um parênteses na aula, porque, assim, são coisas que a gente já abordou em outros momentos. Especificamente, a gente abordou essa temática no aprofundamento do semestre passado, no aspecto socioculturais da alimentação. E eu vou trazer isso de volta. Com uma informação que vocês também já tiveram numa aula de tecnologia. É o que eu falo para vocês, o conhecimento, mano, ele não se constrói sozinho. Então, não é porque eu tô dando essa aula aqui que não significa que vocês não precisem de outros conhecimentos para agregar no que vocês estão vendo. É isso que a gente fala que é o repertório. Então, agora eu vou trazer um elemento de uma aula que a gente teve nos aspectos socioculturais da alimentação, que não, vamos dizer assim, que não é um componente que, obviamente, tem a ver com esse, mas não é uma ligação completamente direta. A gente estava falando de cultura e agora a gente está falando sobre estudos e conservação do solo. E uma aula de tecnologia sobre obsolescência programada, né? Que também não se relaciona diretamente, mas a gente consegue achar essa relação. Então, já fica aí uma dica para vocês de construção de repertório. Mas a gente está vendo sobre a diminuição das faixas de areia no Togo e como isso impacta as pessoas. E eu lembrei também que quando a gente teve a aula de obsolescência programada, vocês acham no repositório, tem de outras séries, não só da segunda série, se às vezes você não acha no canal da sua, que é o quê? A maior quantidade de lixo eletrônico do mundo, e como simplesmente eu lembrei disso agora, eu não vou saber quantidades, e tá tudo bem, ela vai para Gana. E isso significa que esse lixo eletrônico, quando ele não é descartado corretamente, que é o caso de quando eles mandam esse lixo para a Gana, porque não é a Gana que está comprando computador enlouquecidamente, é o lixo de outros países que vão para lá. Eles estão tendo um problema com os metais pesados que são usados em componentes eletrônicos estarem indo para o solo, porque o descarte não é descarte correto. E isso está contaminando o solo e está sendo muito problemático para a Gana. A gente está vendo esse processo aí de erosão costeira, né, de perda de faixa de areia e tal. E aí eu lembrei, agora, por quê? Sim, do Ulrich Beck, quando a gente falou sobre a sociedade de risco. E que o Ulrich Beck, ele falava que, obviamente não é a frase dele certinha, porque como eu falei, eu lembrei disso agora, então, tipo, salvem aí as devidas adaptações de texto. Mas o Ulrich Beck, ele falava que o dinheiro, né, tipo, você pode ser pobre ou rico, né, na vida, mas a poluição, ela é democrática.
quando a gente fala sobre a sociedade de risco do Ulrich Beck, que eu tô trazendo lá de trás os aspectos socioculturais da alimentação, eu posso estar muito errada, mas eu acho que é a atividade 3 ou 4, mas acho que é a 3. 3 ou 4. O que acontece? O Ulrich Beck, ele fala justamente sobre o fato de que você tem essa diferença de classes, e eu não vou entrar nesse aspecto da diferença de classes, ele é importante, mas eu não vou me aprofundar nele neste momento. Eu recomendo que vocês reassistam a aula, ou pelo menos se você não quer reassistir a aula, baixa o PPT, porque eu deixei os textos lá justamente para você conseguir só lendo ter uma noção. Mas quando ele fala sobre essas diferenças de classe, ele fala que é o seguinte: pessoas ricas têm privilégios e pessoas pobres, obviamente, não têm seus privilégios. E com o aspecto da robotização e tecnologia, essas pessoas que eram forças de trabalho, elas começam a perder o seu papel socialmente. Só que o problema é que ninguém está fazendo nada para poder pensar em uma solução para essas pessoas. E é a mesma coisa quando você fala sobre desastres. Existem desastres naturais que eles são previsíveis. Vamos dizer assim. Tipo Estados Unidos, mano. Tem terremoto lá? Não tô terremoto não. Tem tufão lá? Tem. Só que, pô, estraga um monte de coisa. Sim. Mas eles têm uma rede normalmente de suporte para isso. O Japão tem toda uma estratégia no país para poder resolver problemas de terremoto, que lá tem um monte. E assim sucessivamente. Mas quando a gente olha para os países pobres, né? Ou países em desenvolvimento, aí você escolhe a terminologia que te deixa mais feliz. Só não pode usar país de terceiro mundo, mas em desenvolvimento pode. Quando a gente olha essa diferença, a gente vê o quanto desastres ambientais afetam de maneira diferente países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Se você pensar em Fukushima, mano, estourou uma usina nuclear, maluco. Cabum, tá ligado? Uma usina nuclear. O Japão tá vivendo a vida. Aqui, ó. Pleno. Enquanto você olha, por exemplo, o Haiti, que passa por diversas dificuldades, principalmente porque ajudas internacionais, elas até vão, mas não são suficientes. Existem vários outros problemas estruturais. E isso, claro, tem um peso dos outros países, porque não dá para você achar que você vive num planeta e que, assim, é cada um por si, Deus por todos, porque nunca foi desse jeito. E os países não vivem sozinhos, tá? Os países, eles vivem em acordo, a gente vive em sociedades, enfim, são sociedades diferentes, mas ainda assim, né, em processo colaborativo. Então, quando a gente vai olhando para esses desastres naturais, alguns deles dá pra gente prever. E os que não dá pra gente prever, ou pelo menos pensar em alternativas, porque é mesmo o que o próprio Ulrich Beck falava. Ele fala, as tragédias, muitas delas, elas são previsíveis. Só que qual é o interesse de prever algo que não te afeta, né? Qual é o interesse que as pessoas têm nessa prevenção de riscos? Principalmente se você for rico, você tá pleno, você tá bonito. Você pega seu helicóptero, vai para outro lugar, você muda de país, você vai para onde você quiser. Por exemplo, você acha que essas pessoas, elas têm condições de pegar um avião e falar, agora eu vou morar na Suíça, que minha casa aqui em Togo tá zoada. Mano, não tem condições. Se minha casa alagar, mano, já era, não tem pra onde eu ir. Então, é diferente de uma pessoa rica afetada por um desastre ambiental, que fala, ai, gente, minha casa de verão em Bariloche deu errado e agora eu tô indo pras Maldivas. Beijos. É muito diferente. Então, esse processo é que não só os problemas ambientais, né, eles são um problema em si só, não só pela possibilidade de prevenção, mas principalmente sobre a possibilidade de pensar em outros jeitos de lidar com esses fenômenos quando naturais e de diminuir os que não são, que são os efeitos antrópicos. Mas de olhar e entender que não dá pra gente falar sobre ambiental sem pensar em social e sem pensar em econômico. Essas coisas não estão desassociadas. E eu vou ficar falando isso até o fim, porque eu sou dessas. E aí, já que a gente passou pelo social, porque eu não consigo, não me aguento, vamos pra terra, que é o quê? Vamos entender quais são os processos, né, que geram essa degradação do solo. Então vai aparecer aí para vocês um primeiro grossário, que é o que é geomorfologia, né? Então, geomorfologia, provavelmente vocês já viram em vários textos por aí, mas só para relembrar, quando a gente fala de geo, a gente está falando de terra, tá? Morfologia é a forma. Então, por exemplo, quando você fala, qual é a morfologia do verbo? É a forma do verbo, como ele se apresenta, tá? E logia é estudo, tipo biologia. Bio é vida, logia é estudo da vida. Então, aqui a gente tem o estudo
da forma da Terra, né? Das formas da Terra. E eu tô riscando coisas aleatórias. Portanto, a gente pode entender que a geomorfologia, ela é uma área do conhecimento que estuda as origens e as formas de relevo, né? Tanto os fatores endógenos e exógenos, que vocês devem estar perguntando, mas o que é essa palavra bonita? Próximo slide, fica calmo. Como a rocha, o clima. Então, assim, quando a gente fala de geomorfologia, a gente não tá falando só sobre, tipo, é uma pedra. Da hora, pedra. Dura, pedra. Não é isso. Quando a gente fala de geomorfologia, é não só entender, né, essa rocha, entender a formação dessa rocha, mas também todos os fenômenos que têm um peso sobre essa rocha. Então, a geomorfologia, ela também vai olhar, por exemplo, para o clima, porque o clima, ele é um fator de mudanças no solo. Ele é um fator importante. Como a gente falou, o Brasil, por exemplo, um dos principais fatores de mudança de solo que a gente tem aqui é pelo clima, porque justamente a gente está na meiuca ali, não é bem na meiuca, mas vamos dizer assim, na meiuca ali de uma placa tectônica, então a gente não sofre efeitos físicos como terremotos, vulcões, entre outras coisas. A nossa maior mudança no solo é pelo clima, tá? Então é muito importante a gente entender, quando a gente fala de geomorfologia, a gente está falando sim, óbvio, do estudo da Terra, né? Mas a gente também está falando sobre quais outros fatores têm esse peso na Terra. Então isso inclui o clima, né? Os elementos da superfície, então do que é formado, tal. Então, a gente tem esses elementos. E quando a gente fala sobre fatores, né, que fazem aí, que tem um peso na formação da Terra, a gente vai falar sobre fatores endógenos ou exógenos. São nomes bonitos, são nomes chiques para você usar no seu almoço de família. Então, começando por fatores endógenos ou internos. Eu recomendo endógeno porque parece mais chique quando você fala endógeno ao invés de interno. Mas os endógenos são aqueles que vão ocorrer na estrutura, são as mudanças que ocorrem na estrutura interna das rochas. Então, endo é dentro, genos, gerado. Então, endógeno é gerado internamente na rocha. Né? E aí ele pode ser gerado por várias coisas, como tectonismo, que é o encontro das placas, os abalos sísmicos, que é os encontros violentos das placas, terremotos, vulcanismo, então ação de vulcões. Então, quando a gente está falando sobre fatores endógenos, a gente está falando de fatores que alteram essa rocha, mas são próprios da rocha, do próprio movimento, vamos dizer, dessas rochas. Então a gente tem a formação de vulcão, por exemplo, porque a formação de vulcão, ela está relacionada a fraturas, né, ou desdobramentos do relevo. Né? Normalmente, por exemplo, cordilheira. Cordilheira dos Andes, como a dos Himalaias, né, são lugares onde existe um encontro de placas. Quando ela sobe, né, essa quebra, essa batida da placa, ela, vamos dizer, bate, sobe assim, ela vira uma cordilheira, tá? Claro, não é fácil, não é simples assim, estou simplificando absurdamente, não é assim, ai gente, bateu e encontrou cordilheira, né, não é assim. Mas é só para vocês entenderem razoavelmente esse processo, né? Então, da mesma forma que acontecem os terremotos, acontecem, por exemplo, essa formação de vulcão, e são, né, geralmente fenômenos que ocorrem de forma articulada como um sistema. Então, o que acontece? Quando a gente fala de fatores endógenos, a gente está falando de fatores que ocorrem dentro da rocha. Dentro da rocha, em qual sentido? Encontro de placas tectônicas, vulcanismo. Então, são os fatores que, principalmente a mobilidade de placas tectônicas e das rochas, é que vão gerar essas... Eu perdi... Ah, tá aqui. Vão gerar esses processos. Agora, quando a gente fala dos fatores exógenos ou externos, e esses daqui talvez sejam os que interessem a gente numa perspectiva de que, principalmente, são os fatores endógenos, que é onde nós temos o maior efeito, é que os fatores exógenos ou externos, já falei pra vocês, os exógenos, que é chique, entendeu? Almoço de família, parece intelectual no almoço de família, né? O que acontece? São aqueles que vão ocorrer de alguma forma externa, então exo é fora. Só para vocês lembrarem, exoesqueleto são animais que têm esqueleto para fora, né? Então, carapaça, tal. Exo é tudo que tá para fora. Ou êxodo rural. Êxodo rural, pessoas saindo da área rural. Então, exo é sempre para fora. E genos, gerado. Então, são fatores que são gerados externamente, tá?
que podem levar aí, principalmente, a processos de erosão de um terreno. Então, quando a gente fala sobre os fatores exógenos ou externos, a gente está falando sobre processos que vão gerar erosão. E aí, são processos que vão gerar remoção de materiais, por exemplo, você tem o vento, que vai levar sedimentos para outros lugares, desmatamento, e isso, ainda que existem certos processos de desmatamento, que são, em parte, naturais, entre muitas e muitas aspas, eu tenho muito medo de falar isso e você ter uma má interpretação, porque não é que existe um desmatamento, que vão os castores lá e acabam com a floresta inteira. Existem alguns certos processos que existem, mas quando a gente fala sobre desmatamento, é óbvio que a primeira coisa que vem é o fato de que nós estamos destruindo florestas. Acho que a gente tinha visto da última vez que a cada 1 minuto, tipo, a gente estava destruindo áreas, assim, gigantescas, assim, como se fossem vários campos de futebol. Então, assim, não é assim que funciona, tá? Chuva, vento, neve, entre tantos outros fatores, eles também estão relacionados a fatores externos. Então, a gente pode dizer que os fatores internos são fatores físicos, a grosso modo. É óbvio que tem um processo químico dentro, a gente não tá dizendo que não. Vocês até estão vendo isso, e já viram já com o Antônio, com a Sumaia, com a Pri. Mas a gente pode pensar assim, os fatores internos são os fatores da própria rocha, então principalmente movimentos físicos dessa rocha que vão gerar essas mudanças. E quando a gente fala sobre fatores externos, a grosso modo, eu acho que a gente pode pensar ali como um exemplo principal, que é o clima, né? Então o clima do lugar, ele é um fator externo à rocha, tá? Então é mais ou menos isso, resumindo, tá? E aí, a gente tem alguns tipos de depredação do solo. Uma delas, que a gente já falou, é o intemperismo, tá? O intemperismo, chamado de meteorização, mas eu sou muito sincera, vocês vão encontrar como intemperismo mesmo, tá? Esse PPT foi feito em grande parte pelo Antônio, por isso que tá tão bem feito e maravilhoso, porque o Antônio é lindo. Mas intemperismo, ele colocou aqui a meteorização, porque o Antônio é um fofo, mas eu recomendo que vocês procurem sempre como intemperismo, eu acho que vai ser mais fácil. O intemperismo, ele é considerado aí o conjunto de alterações físicas, né? Então, você tem aqui a desagregação e químicos, decomposição do solo, entre outras coisas, que as rochas sofrem quando elas ficam expostas na superfície da Terra. Então, quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando sobre os processos que acontecem na superfície. O intemperismo, é claro, ele pode gerar um processo endógeno, mas boa parte desse processo também é exógeno, tá? Então, são principalmente pelas rochas que ficam expostas. Por exemplo, intemperismos na rocha-mãe já é muito mais difícil de acontecer, tá? Pode acontecer porque, dependendo de onde você tá, a rocha-mãe tá muito perto. Você não tem tantos horizontes, assim, que protejam a rocha-mãe. Pode acontecer, tá? É importante também que ele é o início de um processo maior, que vai continuar justamente com a erosão, a deposição do material que vai ser formado, né? Com, depois, a diagênese, que leva à formação de rochas sedimentares. Então, esse processo de intemperismo, ele desencadeia diversos outros processos. Principalmente porque quanto mais exposta a rocha fica, mais ela fica exposta para outros processos, como, por exemplo, o processo da erosão, né? Que talvez seja um dos mais comuns. E aí a gente vai ver agora porque o intemperismo é justamente essas principais mudanças, são as intempéries. Só que, obviamente, a gente tem os fatores que geram o intemperismo, sendo que o primeiro deles é o clima, né? Ele é o mais importante, é ele que determina a distribuição sazonal das chuvas. Então, obviamente, o clima, ele tem um peso muito importante em vários dos ciclos que a gente fala, voltando mais uma vez no ciclo biogeoquímicos, né? E, obviamente, o clima, ele é fundamental, por causa que quando a gente fala, por exemplo, sobre o ciclo das chuvas, a gente está falando sobre a água, que é o principal agente transportador dos produtos do intemperismo, tá? Então, a água, né, a chuva, seja pelo vento, seja pela... Ai, meu Jesus, esqueci. Pela água correndo, é ele que vai levar os sedimentos, né? Assim como as variações de temperatura que contribuem para a fragmentação das rochas, através da alternância de períodos de dilatação com períodos de contração. Assim como a rocha, é que toda vez que eu falo a rocha, eu lembro da dança rocha. E eu não consigo superar. E aí, o que acontece? Sabe na sua casa, quando você está em casa, à noite, e aí você tem, sei lá, uma janela, uma porta que é com madeira.
E aí você tá na sua casa à noite, de madrugada, 3 horas da manhã, deitado na sua cama, e aí você só ouve a porta estralando. Aí você fala, meu Deus, vieram puxar meu pé e vai ser agora. E aí você começa a fazer uns barulhos estranhos pela casa, você fala, meu Deus, segura na mão de Deus. E aí você começa a olhar, se é chão de madeira, começa a fazer um monte de rangido. O que acontece? A temperatura, ela faz com que materiais dilatem, né? Então, eles aumentem de tamanho ou diminuam, né? Por causa da temperatura. Claro, não é, nossa senhora, meu Deus, era um prédio de 20 andares, agora ele tem 5 centímetros, não é assim. É uma mudança pequena. Eu acho que o exemplo mais cotidiano que a gente tem isso é justamente das portas. Por exemplo, na minha casa tem porta de madeira há 300 anos. E há 300 anos, toda vez que, quando tá frio ou calor, a minha porta varia. No calor, ela começa a travar e ela, às vezes, tipo, você tem que dar um totozinho a mais pra ela abrir. No inverno, ela tá abrindo sozinha, porque ela é dessas, ela é revoltada. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre esses processos, por exemplo, na madeira, são processos que a gente vê, na verdade, não vê, né? A gente ouve acontecer. Nas rochas acontece esse mesmo processo. Então, a chuva, ela também tem esse processo de, por exemplo, num lugar muito quente, você ter a diminuição da temperatura. Então, você tem a contração, né, desses materiais com a dilatação em períodos de muito calor. Por isso que, por exemplo, quando a gente vê também em períodos de muito calor, que certos solos, que é aquele chão de terra batida, que ele começa a quebrar, a craquelar. Né? Então, a chuva e o clima, eles têm vários fatores aí que vão ter um peso. Não é só, tipo, o vento, a água. Não, tem diversas outras coisas que vão ser colocadas aí, né? Então, quanto maior a disponibilidade de água, né? E quanto mais frequente for a renovação, então quanto mais, vamos dizer, úmido for o lugar por presença de água e tudo mais, mais completas vão ser as reações químicas do intemperismo. Quanto à temperatura, para cada 10 graus de elevação, há um aumento de 2 a 3 vezes na velocidade das reações químicas. Isso explica porque o intemperismo é mais intenso nos trópicos. Porque nos trópicos a gente tem muito mais presença de chuvas e mudanças de temperatura, principalmente por calor. É só a gente pensar que em outros lugares do mundo eles chamam aqui de rainforest. Rain é de chuva. Então é floresta com chuva, tá? Mas o clima ele é um fator muito importante, não só da gente pensar sobre os processos de chuva, mas se você pensar em processos de tufão, se você pensar em altas cargas de vento. Então, o clima em si, ele já ele tem muitas nuances dentro dele mesmo, tá? Mas aqui a gente vê o quanto esse aspecto é importante, principalmente que quando a gente fala sobre reações químicas, a gente também tem que levar em conta se essa chuva, como é essa chuva? Ela é uma chuva limpa, entre aspas? Ou ela é uma chuva ácida, por exemplo? Será que essa chuva está cheia de elementos que faz com que ela seja mais ácida e acelere o processo de erosão? Entendeu? Pesado. A gente tem o relevo, né? O relevo ele determina aí, né, a maior ou menor velocidade do fluxo da água das chuvas. Então, e consequentemente, se tem maior ou menor infiltração no solo. Então, em encostas de alta declividade, então que são, né, bem... Ai, meu Jesus! Inclinados, a água fica pouco tempo, né, em contato com as rochas, porque ela escorre, e assim ela não promove tanta reação química. Então, ela obviamente vai fazer o que a gente fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Com esse processo, ao longo dos milênios, ele vai gerar um processo erosivo, mas é um processo muito mais lento e muito menor do que se você pegar em águas, por exemplo, nas baixadas, onde a água fica muito tempo em contato, ela não se renova, então ela vai ficando saturada e perde também a capacidade de atacar os minerais. Então, em costas suaves, né, o intemperismo é mais intenso. Então, a maneira também com que a água circula e como ela fica naquele lugar vai gerar processos diferentes. Eu lembro que tem um vídeo na internet, recomendo vocês googlarem depois, que é o seguinte, é um parque nacional, ele tem várias rochas, e em cima tem uma goteira. E aí ele mostra o efeito da goteira ao longo dos anos. Aí tem tipo 100 anos, 200 anos, 20 anos de goteira numa rocha. Né? Tem a rocha-mãe, porque dependendo da composição dessa rocha-mãe, ela também vai ter maior ou menor resistência à decomposição e à degradação. A gente viu aí a montoeira de possibilidades que a gente tem
de solos e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre a rocha-mãe, a maneira também de como ela é composta é muito importante para esse processo. E o tempo? Por causa que, como a gente falou, o clima é uma coisa, o tempo é outra. E o tempo, ele pode variar no mesmo país de lugar para lugar. Então, o tempo também é um processo, porque o tempo, ele pode variar muito mais do que o clima, né? E a fauna e a flora, porque justamente são eles os produtores ali dos minerais, são eles que fazem muitas vezes a ciclagem dessa terra, entre tantas outras coisas, fechou? A gente vai continuar falando sobre isso, tá? Sobre intemperismo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses últimos slides, mas na aula que vem a gente vai falar só sobre intemperismo e erosão, fechou? Então, não esqueça que o intemperismo, ele tem aí diversos modos de acontecer, não é único, não é só de um jeito, e é sobre isso. A gente se vê na aula que vem, não esqueça de avaliar. Um beijo e até a próxima.